Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos gravar mais um vídeo, porque vó sempre me diz assim, no mínimo um, no máximo dois, no máximo três. Então vamos gravar mais um, não há problema nenhum, né? Estou cansado? Estou cansado, mas vale a pena. Não há nada melhor que servir os desígnios de Deus. Então, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, capítulo 24, Livro dos Médios, vídeo 64. Então, aqui nós paramos na questão aqui. Voluntariamente se faz cego sobre os méritos do que lhes é comunicado. Então, esse é um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médios. Então, olha só para você ver que interessante. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, pois que entravam a marcha do espiritismo e os médios voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Esse é um ponto que demanda grande estudo à parte dos espíritas esclarecidos e dos médios para distinguir o verdadeiro do falso, é que cumpre se faça convergir toda a atenção. Nós sabemos que, principalmente no Brasil, às vezes quando eu digo assim, 97% do espírita é pseudo, e a gente sabe que pseudo é charlatão. 97%, mas nós não podemos esquecer que existe 3% ainda para completar 100%. Então, existem muitos seres bons, sérios, trabalhando nos bastidores, estudando. Tem muitos seres que estudam a literatura espírita, as obras básicas de Kardec. Tem muitos seres. Só que você observa que esses seres que realmente possuem conhecimento, eles não colocam a gravata no peito e ficam aí se exibindo em tribuna pelo Brasil afora. Dentro das casas espíritas às quais eles trabalham, atuam, eles fazem de fato a coisa acontecer. Porque é aí que mora a questão. É fazer esse levantamento, porque é da responsabilidade. Descobrir a natureza e a identidade dos espíritos, porque como já dissemos outras vezes em outros vídeos, não se descobre a natureza e a identidade dos espíritos sem conhecimento, principalmente das obras básicas da doutrina dos espíritos. Não se descobre, isso é impossível. Como, por exemplo, uma pessoa que não é químico, vamos pensar assim, não é químico, e ele adentra a um laboratório de química e ali o responsável pelo laboratório fala para ele assim, ó, eu vou ter que dar uma saidinha,
mas você fica aqui tomando conta do laboratório para mim, e se você puder, trabalhe aqui no meu lugar até eu voltar. Hora que ele voltar, ele não vai encontrar nem o laboratório dele, vai estar lá no espaço. Aquela pessoa vai ter implodido tudo ali, colocado fogo em tudo. Porque se a pessoa não tem conhecimento de química, ele vai pôr fogo. É o que pode acontecer. Então, olha só para você ver, na pergunta de número 3. Pergunta: muitos espíritos protetores se designam pelo nome de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito? Nossa Senhora, eu costumo dizer assim, Mãe Maria Santíssima e todos os apóstolos junto, porque eu prefiro ir pela resposta dos bons espíritos aqui hoje, pelo fato do meu cansaço físico, que eu acho que você já está percebendo o meu cansaço. Porque o meu cansaço, ele não é só físico, é um cansaço espiritual também. Devido aos trabalhos à noite nos departamentos, devido aos ataques muito fortes. Então a gente tem que fazer, como se diz aquele termo, das tripas ao coração. Não tem isso? Aqui na Terra é tão engraçado, né? Eu tenho que fazer das tripas o coração para estar aqui. Mas perco tudo. Mas não perco a essência. Sabe? Então, nem que se for um pouquinho a gente fala e tudo mais. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito? Olha o que os bons espíritos respondem a Kardec. Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Maravilha! Maravilha! Maravilha essa resposta. Imagine só para você ver. As pessoas não raciocinam. Mas um dia eu fiz uma filmagem, né? Lá em Sacramento eu filmei o túmulo do professor Eurípides Persandulfo, né? O professor, e da família dele, divulguei na internet. Uma nossa companheira, né, vou usar esse termo assim, internauta, ó, até parece. Uma companheira internauta faltou-lhe humildade nela quando ela disse assim: muito obrigado, meu amigo, dizendo a mim, muito obrigado por você ter postado esse vídeo que nos mostra o túmulo do mentor espiritual da nossa casa, do nosso mentor, aliás, do nosso mentor espiritual. Se ela tivesse dito assim, do mentor espiritual da nossa casa, você entendeu? Tudo bem. Isso não é falta de humildade, é a realidade.
do mentor espiritual da nossa casa, né? Agora, do nosso mentor espiritual. Aí ela já está demonstrando um lado assim de ignorância, de falta de conhecimento. Por quê? Porque nós temos que entender que não existe 8 bilhões de Eurípides Barçanufo para cada ser reencarnado aqui na Terra. Não existe 8 bilhões de Dr. Bezerra de Menezes, de Sheila, de Meimei, Alta de Souza, de Leon Denis, Joana d'Arc. Você entendeu, né? Não existe 8 bilhões. Você entendeu? Nós temos que entender que esses seres do nível de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, eles não são diretores espirituais de um médium. O professor trabalha com a gente e, no entanto, ele não é o meu mentor espiritual exclusivo. Eu posso revelar isso. Ele trabalha comigo na casa que nós trabalhamos, mas eu não sou exclusividade dele e ele não é minha exclusividade. Por quê? Porque esses seres, eles atendem à coletividade. Então eles são responsáveis pelo coletivo. E você sabe que o coletivo está relacionado a bilhões. Então eles protegem, eles sustentam um coletivo. Não é só uma unidade. Então eu nem fiz comentário nenhum na postagem da nossa irmã lá no vídeo que eu postei, porque não adianta, eu não caço intriga com ninguém nesse sentido. Nesse sentido, mas noutros, mas não, você percebe, você quase não vê eu provocando ninguém. Eu gosto de ficar postando assim mensagens, né, no Facebook, essas coisas assim, mensagens que elevam as pessoas, né? Dificilmente, você não vê eu escrevendo uma coisa pejorativa assim para desanimar a vida das pessoas. Eu não sou perfeito. Eu posso amanhã escrever alguma coisa. Eu estou em processo de evolução, mas eu luto bastante para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham um nome conhecido na terra. Tá vendo só? Entre os espíritos, poucos há aqueles que têm nome conhecido na terra. Por isso é que, as mais das vezes, eles nenhum nome declinam. A mais das vezes, os bons espíritos, os mentores espirituais, nenhum nome declina. Quer dizer, revela, expõe, manifesta um espírito amigo, um amigo protetor. Ou eles inventam um nome qualquer, um pseudônimo. Você entendeu? Por exemplo, que manifeste realmente Bezerra de Menezes através de mim. Mas devido à idoneidade e também através do processo disciplinar meu e da disciplina e da responsabilidade minha,
e também do Dr. Bezerra de Menezes, ele não, no final, ele não deixa o nome dele, Adolfo Bezerra de Menezes. Você entendeu? Ele vai dizer assim, ele deixa a mensagem toda e no final ele diz assim, um espírito amigo. Ou ele vai dizer assim, Antônio, Benedito, Francisco, do amigo de sempre Francisco, do amigo de sempre. Olha, eu tenho alguns amigos espíritos que trabalham comigo, por exemplo, Rodrigo, Doutor Estevão. Tem um outro também, um abiúdo aí, entendeu, que chama Fernando. Se vocês tivessem noção, com todo respeito à colocação, que são esses seres? Que são esses seres? Isso é tudo pseudônimo. Você acha que Fernando chama Fernando? Você acha que Rodrigo chama Rodrigo? Estevão é Dr. Estevão? Dr. Roberto, você acha que é Dr. Roberto? Vó Leontina, você acha que Vó Leontina é esse frangalhinho da minha avó, com todo respeito? Que eu posso dizer assim, porque fez parte da minha corrente sanguínea, da minha consanguinidade. Vó Leontina, ela participou da codificação da doutrina. O que eu estou dizendo aqui é muito grave, é muito sério. Por isso eu tenho permissão para dizer. Vó Leontina, ela tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Que isso? Tem. Você sabe? Sei. O nome? Não posso dar. Eu vou desencarnar com tanta coisa guardada. Vó Leontina. Uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí? Então, esses espíritos nobres, eles não se preocupam com a quantidade, sim com a qualidade. É o lema do professor Eurípides. Ele nunca se preocupou com a quantidade, e sim com a qualidade. Enquanto nós aqui na Terra nos preocupamos com a quantidade, né? Nós nos preocupamos com a quantidade. Quanto mais, melhor. Não, para eles não. Eles se preocupam com o conteúdo. Eles se preocupam com a mensagem. Eles se preocupam com o consolo, com a orientação, né? Eles querem ver ali a pessoa bem. Eles se colocam no lugar das pessoas, né? Por isso são muito humildes. Eles nunca que acusam, eles nunca que exigem, que cobram de ninguém. Eles não julgam, mas também são verdadeiros. São verdadeiros. Eles não julgam, não cobram, mas são enérgicos com amor. Os bons espíritos são enérgicos com amor, né? Então, olha só para você ver. Por isso é que, as mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o Espírito toma-o de um homem que conhecestes e a quem respeitais, né? Então, você observa que a ignorância nossa é que leva os bons espíritos
a, a inventar um nome, a usar um nome. Só que nós temos que ficar atento com relação a isso, porque se nós buscamos, ou se nós buscarmos o espiritismo no princípio através da teoria, o estudo, obviamente nos tornamos espíritas verdadeiramente espíritas. Os verdadeiros espíritas, eles não se preocupam com nome de mentor espiritual, guia espiritual, anjo espiritual. Eles não se preocupam. Os verdadeiros médios não ficam com essa palhaçada. Quem é meu mentor? Quem é meu mentor? Qual o nome do meu mentor? Os verdadeiros médios não. Mas aqueles que estudam numa casa meia boca, a primeira coisa que eles querem saber é quem são os mentores deles. E se você fala assim, o teu mentor é o dito. Dito? Não. Eu já ouvi dizer que o meu mentor é Santo Agostinho. Mas qual a diferença em Santo Agostinho com o dito? Nenhum. Por quê? Porque o importante não é a quantidade, é a qualidade. O dito, ele está agindo corretamente de acordo com os desígnios de Deus? Sim. Então qual é o problema? O importante é o conteúdo. Como o Fernando mesmo já nos disse, como nós já trabalhamos esses vídeos aqui, o importante é a essência. O importante é o amor. Isso que é importante. O resto não importa. Eu, quando comecei um trabalho, o meu trabalho, quando eu comecei o meu trabalho, assim, através das faculdades mediúnicas, porque são tantas que até me perturba. Por falta de disciplina mesmo. Na Casa Espírita Deus, Amor e Caridade, onde na época o Marcílio Colombaroli era presidente. Uma vez, eu fui até Chico Xavier. E chegando até lá, Chico me convidou, conversou comigo muitos detalhes. E Chico me revelou o nome, naquela época, o nome do meu mentor espiritual. Eu não aceitei. Você não aceitou? Não aceitei. Porque eu não fui lá para ficar sabendo de nome de mentor. Eu fui lá para rever o Chico. Olha o que eu disse. Eu fui para rever. Eu não fui para conhecê-lo. Eu fui para rever ele do corpo físico. Eu não fui lá para saber nome de mentor. No entanto, quando ele me disse, eu disse a ele, eu respondi a ele, o senhor vai me desculpar, mas eu não vim aqui para saber o nome do meu mentor espiritual. Eu vim aqui para rever o senhor. Ele falou para mim assim, ele apontou o dedinho dele assim, e falou para mim assim, continue assim, meu filho. Porque se você não sabe, fique sabendo. Eu te submeti a um teste agora. E você passou no teste. Meus parabéns. E eu, em vez de eu sair de lá depois de algumas horas satisfeito, eu saí irritado com o Chico. Saí irritado. Saí pensando assim, mas que homem petulante. Olha a ignorância minha. Que homem petulante, eu vim aqui para rever ele, ele vai me revelar o nome do meu mentor espiritual?
Eu não pedi a ele. Então você observa, é a primeira pessoa que eu acho que você vê dizendo que ficou revoltado quando ficou sabendo o nome do mentor espiritual. Porque a maioria quer saber quem é o mentor espiritual. Eu detesto esse negócio. No entanto, esse mentor espiritual já trabalha através de mim já há mais de 25 anos, vai para quase 30 anos, sempre com um pseudônimo. Um dia eu mesmo disse a ele: se o senhor quiser trabalhar através de mim, o senhor vai usar um pseudônimo. Esse nome o senhor não vai usar, não. Ele olhou em mim e falou para mim: se você passou no teste. Porque quem manda é o médium. Porque o médium como foi que ele disse? O médium é que tem que ter disciplina. Independente do espírito, o médium é que tem que ter disciplina. E você passou num teste, meu filho. Por isso que eu gosto de você. Por isso que nós vamos trabalhar junto. Então, de hoje em diante, o meu nome através de você, o pseudônimo, é Dr. Roberto. Tá bom assim? Foi ótimo, maravilha. Vamos continuar o trabalho. E já vai para quase 30 anos que nós estamos juntos. Então, até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a pergunta de número 4. Aí você pode pensar assim, mas você não vai dizer o nome anterior que o Chico disse? Não.